Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja com todos, amém? Sejam aí todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Partilhando o Pão. Estamos aqui para compartilhar com os irmãos, as irmãs, a palavra, as bênçãos que o Senhor ele tem dado, entregado na nossa mesa. E é ordenança do Senhor que nós venhamos compartilhar com vocês. Então você que quer receber esse pão hoje na sua vida, na sua casa, recebe aí, meu irmão, minha irmã, se inscreve no nosso canal, clica no sininho das notificações, deixa o seu like para nós e compartilha, meu querido, minha querida, compartilha aí a palavra, o Evangelho de Cristo, amém? Para que outras pessoas recebam também aí o pão sobre a sua mesa, na sua casa, amém? Deus seja louvado, glorificado e exaltado através dessa palavra que nós trouxemos hoje para vocês, que está ali no livro de Salmos 147, amém? No versículo 10 e 11, que fala assim: o que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Como eu disse no vídeo anterior a esse, nós íamos continuar falando sobre o que Deus fala, que nós devemos temer a Ele. Amém, meus irmãos? Quando nós somos tementes a Deus, a nossa vida, ela é muito melhor. Amém? Amém. E a palavra de Deus aqui em Salmo 147, ela diz assim no verso 10: não se deleita na força do cavalo, esse comprado na perna do homem. Quer dizer, não, o que Deus está falando? Ó, não queira você dirigir seu próprio caminho. Não queira você tomar posição na sua própria vontade, no seu querer. Porque quem faz e quem direciona, quem posiciona você é Deus, no caminho certo, na hora certa, no momento certo. Deus vai levar você nesse caminho e vai colocar você no caminho certo. Agora, se você realmente achar que você consegue, que você achar que você é uma pessoa que não necessita de nada, né? Você, não, eu consigo, eu sei fazer isso, irmão. Nós estamos colocando a nossa força em nós mesmos. Colocar a nossa força na nossa própria força, nós não vamos alcançar nada. Mas se nós colocar a nossa força nas mãos do Senhor, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, com certeza nós vamos conseguir passar por alguma situação, seja a pior que seja, nós vamos conseguir. Ele fala: o Senhor comprado que teme no que espera a sua benignidade. É aquele que teme a Deus. Você teme, você tem esperança, você está ali, você está orando, você não desanima, você não desiste, você vai em frente, você teme a Deus, você crê, você tem uma vida de santidade nas mãos do Senhor, você vai vencer. Você tem aquilo no coração que você vai vencer. Então, irmão, quando o caminho do Senhor ele tem assim, ele é estreito, mas se nós continuar ali, olhando para Deus, ele vai nos amparando nesse caminho, ele vai nos dando força para que nós vamos andando, nós vamos chegar ao final dessa estrada, no final desse caminho. Por quê? Porque Deus está amparando a nossa vida, Deus está dando força para você vencer, para você andar, para você seguir em frente. Mas você precisa o quê? Temer, respeitar a Deus. Você precisa ter isso no coração. Quando você teme, o amor de Deus entra em nosso coração, vai estar no nosso coração. O amor de Deus vai estar crescendo dia após dia no nosso coração. E nós vamos fazer só o que é bom, não o que é ruim. O que é ruim, nós vamos resistir o mal. Nós não vamos mais fazer o mal nesse mundo. Nós vamos fazer só o que é bom. E nós vamos olhar e vamos resistir. Nós não vamos mais falar mal de ninguém, nem levantar falso testemunho contra ninguém, porque nós tememos a Deus, nós temos o amor de Deus em nosso coração. Isso é importante que você tenha isso no seu coração. Você tem ali a força de Deus no seu coração para você vencer.
Porque sem Deus, sem temer a Deus, os problemas não vão ser selecionados. Nós só podemos selecionar nossos problemas quando nós tememos a Deus, nós damos ali legalidade para Deus trabalhar em nosso coração. Deus vai trabalhando, Deus vai reajustando nossa vida, nossos caminhos nas mãos dele. Deus fala, né, amor, na palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Como que a gente resiste ao diabo? Você vai virar as costas para o diabo e sair andando? Não. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste ao falar mal do teu próximo. Resiste ao desejar mal ao teu próximo. Resiste. Nós temos que resistir às tentações da nossa carne, da nossa natureza humana, né, amor? Porque na natureza humana, ela quer o quê? Falar mal. É isso que a natureza humana Tacar pedra. Tacar pedra. Ela nem sabe, nem conhece as pessoas, mas ela vai lá e já o outro fala, ela também vai lá e fala. Nem conhece, nem sabe quem é essa pessoa, mas ela realmente vai no mesmo embalo da outra pessoa. Assim nós éramos antes eu era assim, de primeira, a pessoa falava, eu também falava. Nem sabia quem era a pessoa. Isso é um erro de nossa vida. E quando nós passar a dominar tudo isso, irmão, então nós vamos ter a presença de Deus. Deus vai estar nos ensinando, nos direcionando, nos dando força para nos vencer. Isso é importante. Ele fala assim, manda as suas palavras e derrete e faz soprar o vento e corre as águas. Então as palavras de Deus, ela vai o quê? Se derretendo em nosso coração. Ela vai ali preenchendo aquele vazio, aquilo que está em nosso coração. Aquele vazio só pode ser preenchido com o poder de Deus, com a presença de Deus. Nada pode ser preenchido das coisas do mundo. As coisas do mundo só preenchem, só dá alegria no momento certo, mas na hora que vem a presença de Deus, ela vai nos preencher, ela vai nos dar força, né? Igual, com certeza. Eu vou dar um exemplo pequeno, irmão, mas para mostrar para vocês como faz diferença na nossa vida. Há um tempão atrás, né, nós ainda não morávamos aqui nessa cidade, nós éramos lá de São Bernardo do Campo. Nós éramos cristãos, nós fazíamos a obra de Deus, nós estávamos lutando para viver em santidade a Deus. Eu lembrei aqui, o Espírito Santo me lembrou de um fato, né? Como nós éramos e como Deus ele foi libertando, curando, cuidando de nós, transformando o nosso coração. Eu lembro que eu estava numa UPA lá, na cidade que eu morava, em São Bernardo do Campo, e ali estava muito cheio aquela UPA, né? Aquele lugar de pronto-socorro ali, pronto atendimento, estava cheio, né, amor? Muito cheio de gente, e meu esposo me levou lá. E nós ali, naquela situação, lógico, eu estava com muita dor, eu queria ser atendida logo, mas eu comecei a prestar atenção, meus irmãos, todo mundo furioso naquele lugar, mas era uma fúria, era uma raiva, era um ódio que eu sentia no interior daquela UPA, pessoas gemendo, pessoas falando mal do médico, dos enfermeiros e pessoas ali xingando, sabe? E eu lembro dessa fase que eu com dor, doida para ser atendida, estava demorando bastante, porque é normal. E ali eu comecei a orar. Comecei a orar pela vida do médico, pela vida dos enfermeiros. E eu comecei a orar por a vida daquelas pessoas que estavam ali irritadas, estressadas, meus irmãos, porque ali eu vi que o Espírito Santo ele me mostrava assim, olha as pessoas, como elas se entregam aos desejos, à vontade da carne, e ali elas abrem brechas e mais brechas para o inimigo agir, né? E ali eu comecei a orar, mesmo com dor, mesmo me sentindo mal, eu comecei a orar e orar. No passado, o que nós faríamos, amor?
nós ia começar a falar mal. Mas é a mesma coisa. Apesar de ter acabado de chegar, nós ia começar a falar lá, criticar os médicos, as enfermeiras, falar, é mesmo, é assim mesmo. Nossa, porque eles não têm amor no coração, porque eles não estão nem aí pra gente, porque eles não estão, né? Sabe? Começar a ficar, instigar mais e mais. Isso era o Jesus e a Lília no passado. Mas eu lembro que nessa fase, nós já estávamos ali tentando viver em santidade. É tentando, meu irmão, porque é difícil. Principalmente em meio às lutas, às pelejas ali, às batalhas. E aquele pronto-socorro estava fervilhando das vozes do inimigo. As pessoas estavam ali sedentas, sabe? De sangue, de ódio nos olhos. E ali eu comecei a orar. E orar pelo médico, e orar pelos profissionais da saúde dentro daquele lugar, e orar pelas pessoas que estavam ali se sentindo mal, passando mal, ou acompanhando um parente doente, como meu esposo, que tinha me levado ali, porque eu estava com dores. E eu lembro que quando o médico chamou o meu nome, eu entrei, e assim que eu entrei, o médico foi grosso comigo, eu nem lembro para falar para vocês o que foi, mas ele foi áspero no falar algo comigo. E ali nossa, a carninha aqui ferveu, tremeu de vontade de responder, porque o que ele falou não estava certo. E aí eu respirei fundo e o Espírito Santo falou, não devolve, né? E ali veio aquele sentimento de amor na minha voz, e eu falei dentro da minha mente, eu falei para o Espírito Santo, eu falei, amém, Senhor, amém. Eu falei, nossa, doutor, hoje está complicado a vida para vocês aqui dentro, né? Muitas pessoas ruins aí, muitas pessoas doentes, muitas pessoas nervosas, irritadas. E eu olhei para aquele médico, ele olhou para mim assim na hora. Eu não me esqueço disso. Eu não me esqueço, meus irmãos. Eu falei assim, Deus seja louvado, glorificado, exaltado. Eu vi o inimigo ali quebrar as pernas, sabe? Que aquele médico olhou para mim e a voz dele ficou mansa e o semblante dele transformou na hora. E ele falou, ai, dona Lília, mas eles não têm culpa, né? Eles estão ali precisando de uma palavra, precisando de um atendimento. E, infelizmente, nós não temos condição de dar um tratamento melhor do que nós damos. Eu falei, é verdade, doutor. Eu falei, infelizmente, com a irritação, o nervosismo, o medo, eles acabam descontando no senhor, que é o médico, e nos enfermeiros, que não tem culpa. E ali ele começou a falar de política, falar do governo, não sei quem, não sei. Mas o médico mudou, mas ele mudou assim de uma forma. Ele me atendeu muito bem. Ele me tratou com carinho, né, amor? E assim, depois ele ficou tanto tempo comigo lá dentro que ele acabou desabafando. Eu vi que aquele médico precisava, sabe o quê, meu irmão, minha irmã? Desabafar com alguém. A pressão que ele estava sofrendo ali, aquela carga negativa sobre ele, estava pesando. E uma palavra que Deus usou minha boca para falar, mudou aquele lugar, mudou. Depois eu olhei para ele e falei assim, doutor, deixa eu sair daqui, senão quando eu sair daqui, o povo lá fora vai querer me bater. De tanto tempo que o senhor está aqui comigo. E ele riu, e nós rimos. E ali eu saí, fui medicada, fui para casa, e ali eu vi, né, amor? O quanto, né? Quanto é bom, né? O amor, o quanto é bom nós, irmãos, nós, irmãs, obedecemos o Espírito de Deus que habita em nós. Quando nós damos vazão, quando nós damos lugar à nossa carne, que a nossa carne é a nossa carne, ela quer se manifestar em todo lugar. A carne quer o quê? Em todo o tempo. A todo tempo. Nossa carne quer as coisas da carne. Da terra, né? São coisas da terra. E quando nós ouvimos o Espírito de Deus que habita em nós, tudo ao nosso redor se transforma. Quer ver? Eu vou ler aqui um livro que no livro de Atos, meus irmãos, no capítulo 9, no versículo 31, fala assim, ó, em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz.
ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Entende, irmã? Irmão, nós somos a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja, nosso filho é a igreja. E quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus, quando nós ouvimos e obedecemos aquilo que o Espírito Santo ele fala, né, amor? Na nossa vida, pela nossa boca, tudo ao nosso redor se transforma. Quer dizer, a igreja prospera. Ali naquele pronto-socorro, o inimigo deixou de prosperar e a igreja, a presença de Deus cresceu naquele lugar, entrou no coração daquele médico. Através de uma palavra boa. Através de uma palavra boa, exato. Uma palavra boa, né, amor? Uma palavra boa, quando a gente direciona uma palavra boa a uma pessoa, o inimigo até quer, mas ele não vai ter força. Consegue. Quantas vezes, amor, nós quebramos as pernas do inimigo quando nós, ao invés de nos afetar, nos machucar com palavras, nós paramos, respiramos e nós destilamos palavras de carinho, amor, um pelo outro, pelo nosso filho. Sabe, meus irmãos, é isso que nós estamos tentando mostrar para vocês. Quando nós damos lugar ao Espírito Santo, nós estamos respeitando o Senhor Jesus. Né, amor? Com certeza. É o que está falando aqui, olha. Deixa eu ler aqui de novo, olha. A ajuda do Espírito, quando nós, ele ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas, a igreja, com a ajuda do Espírito Santo, e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Então, quando o Espírito Santo ele pode agir através de nós, ele pode nos conduzir através da palavra, através do que nós vamos dizer, falar, fazer, nós estamos respeitando o Senhor Jesus. Nós estamos dando lugar à presença de Deus. A presença de Deus, meu irmão, ela é tudo. E quando nós damos lugar à presença de Deus, para que Ele venha e tome o reino dele aonde nós estamos. Aonde nós estamos. Deus, Ele tem que reinar, né? Reinar sobre o nosso ouvir, sobre o nosso falar, sobre o nosso olhar. Eu tenho que olhar e deixar que Deus, Ele reine no meu olhar. O Espírito Santo, aquele dia, dentro daquela UPA, ele me mostrou que o inimigo estava ali oprimindo aquelas pessoas, oprimindo aqueles trabalhadores, que eram médicos, enfermeiros, né? As atendentes, os recepcionistas, desde lá da recepção, né, amor? A coisa estava feia mesmo aquele dia. E ali o Espírito Santo me mostrou, olha isso tudo, ora. E ao invés, as pessoas olhavam para mim, para o meu marido, e falavam para nós, olha que absurdo isso daqui, não, porque isso aqui é caso de polícia. Queriam chamar até polícia para o médico aquele dia. Eu falei, coitado, não tinha nem... Senhor da glória. Não tinha cumprido nada. Porque não tinha remédio, tinha remédio que eles queriam, não tinha, sabe? E estava demorado, não é que estava demorado, tinha muita gente ali enferma, doente. E Deus me permitiu chegar naquela situação de eu estar indo naquela UPA aquele dia. E ali o Senhor me mostrou. Ele falou, olha, me faz, usa a tua voz, usa a tua boca, me deixa te usar. E eu deixei começando a orar. E falei, eu sempre falo pro meu marido, né? Eu chego nele e falo assim, amor, ora, vamos orar, né, amor? Ora porque a coisa está feia, então nós precisamos orar. E ali nós abaixamos os nossos olhos, paramos de olhar para a situação, olhamos para o Senhor e começamos a pedir em oração, para que a presença de Deus ela venha fazer parte daquele lugar, para que a presença de Deus comece a irradiar através de nós, das nossas orações, através da nossa palavra, porque senão, minha irmã,
meu irmão, se nós não fizermos isso, nós nos deixamos contaminar, não é, amor? Não é fácil, a carne, não. Quando a gente tem aquele sentimento de fazer o mal, aquilo se sente na carne, porque a carne ela tende para o lado do mal. E nós temos que ter esse domínio sobre o mal. Quando a gente tem esse domínio sobre o mal, então o Espírito Santo passa a dominar nossa vida, passa a dirigir nossos caminhos. Mas quando nós não temos esse domínio, nós simplesmente, quando nós sentimos o desejo e nós falamos, aí que acontece? Nós vamos estar o quê? Fazendo o desejo da carne e do mal que está no nosso coração. Aí entra o coração mau do homem. Deus fala, meu irmão, o nosso coração é mau. Então, nós temos que deixar que o Espírito Santo, ele domine o nosso coração. E não a maldade que tem no nosso coração, que já é próprio do nosso coração, da nossa carne, da nossa humanidade. Nós queremos o melhor para nós só, não para os outros. Aí você fala assim, nossa, mas vocês estão falando de tudo isso? Deus nos deu essas palavras, meu irmão, minha irmã, como no vídeo anterior de provérbios, que nós falamos tanto, sobre viver em santidade, sobre ser temente a Deus. Lembram no vídeo anterior que eu perguntei, né? Se você é temente a Deus? O Espírito Santo me mandou perguntar, vocês são temente a Deus? Você é temente a Deus? Você respondeu lá naquele vídeo? O que eu vou perguntar de novo, minha irmã, você tem sido temente a Deus? Meu irmão, você tem sido temente a Deus? Você tem vivido dessa forma? Não é fácil, não é fácil. É muito difícil, é complicado para o homem, para o ser humano viver em santidade. E nós vamos errar, e nós vamos falhar? Claro que vamos. Mas nós temos que recuar. Quando nós vemos, porque a gente sabe quando erra, né, minha irmã? Ou se a gente sabe, meu irmão, a gente sabe quando falou uma palavra errada, quando tomou uma decisão errada, e nós pagamos o preço por isso. Então nós voltamos atrás, nos arrependemos, né, do fundo do nosso coração, né, amor? Nós temos que nos arrepender do fundo do nosso coração. Com certeza, irmão. A palavra de Deus, ela vai, quando nós resistimos ao mal, nós não deixamos que o mal domine nossa mente, nosso coração. Então a palavra de Deus, ela entra em nosso coração. O amor de Deus, ela vem entrar no nosso coração. Quando o amor de Deus, ela se preenche o nosso coração, o amor de Deus preenche o nosso coração, aí nós conseguimos dominar o mal. Sem o amor de Deus, sem a presença de Deus, nós não conseguimos dominar o mal. O mal sempre vai estar presente na nossa vida. E nós pode ser as coisas mais ruins que seja, que o mal se apresenta em nossa vida, nós conseguimos olhar e conseguimos resistir o mal, e ele vai fugir de nós. Amém. Amém? Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Amém? Nós temos que fugir, resistir mesmo a Satanás, meu irmão, minha irmã, resiste. Quando você vai gritar, isso tem que começar dentro da nossa casa, não lá fora na rua. Não, lá fora na rua eu sou pura santidade, só falo coisas lindas, coisas bonitas, maravilhosas. E dentro da sua casa, minha irmã, quando você vai gritar na sua casa, xingar o teu filho, a tua filha, seja criança, seja adolescente, seja jovem, quando você vai falar, o que é que você fala? Coisas boas ou coisas ruins? Você resiste o mal ali? Aquela vontade, aquela gana de pegar o filho ali e dar umas palmadas, ou gritar, xingar, falar coisas rancorosas, coisas de ódio para sua criança, para o seu adolescente, para o seu jovem, ou para o seu esposo, ou para a sua esposa, meu irmão, também é para você, meu irmão. Tudo isso que nós estamos falando é o que o Senhor ele tem colocado no meu coração. Diga para que os meus filhos consertem, arrumem a casa. Arrume a sua casa, meu irmão.
arruma a sua casa, porque olha, Jesus está voltando e nós temos obra para fazer e Jesus tem pressa. Ele tem pressa em usar você, minha irmã querida, meu irmão amado. Jesus tem pressa em nos usar, mas para que ele consiga nos usar, nós temos que viver em santidade, viver em paz, em harmonia dentro do nosso lar, né, amor? Com certeza, se nós não tiver a paz no nosso coração, em santidade, Deus não tem como usar uma pessoa se fora da santidade, né? No mundo aí, ele não consegue resistir ao mal, não consegue, né, ter o seu bom comportamento na sua casa, né? Fazer as coisas de maneira certa, né? Então, dentro da sua casa, dentro da nossa casa, meu irmão, minha irmã, nós precisamos o quê? Nós temos que ser santos, como lá fora, como para o nosso vizinho, como para o nosso parente, não importa o local. Nós temos que começar arrumando a nossa casa, sendo boca de Deus, vamos falar assim, meu irmão, sendo boca de Deus, deixar que o Espírito Santo nos use dentro da nossa própria casa, amém? E depois, lá fora, aonde nós estivermos, seja dentro do mercado, na farmácia, pronto-socorro, de um ônibus, de um metrô, não importa o lugar, nós temos que ser usados pelo Espírito Santo de Deus, aonde nós estivermos, temos que viver em santidade ao Senhor, amém? E assim o Senhor, Ele nos faz prosperar, crescer. A igreja vai prosperar quando viver em santidade a Cristo. Amém? Esse foi mais um vídeo, mais aí uma palavra do Senhor. Depois nós vamos voltar, eu creio ainda, com mais palavras de se consertar na presença do Senhor, viver em santidade. Amém? Fiquem todos com Deus, que vocês tenham aí força para lutar, para resistir o diabo, para que o diabo venha fugir de vocês. Amém, meus irmãos? Vamos aí na luta, na fé, sempre com fé no Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.